Então, vocês já viram lá no Swap que eu botei as notas, né? Então, começou a gravação aqui. Boa noite a todos. Meu nome é Ricardo Machado. Essa é a disciplina de Segurança do Trabalho, Salvatagem e Primeiros Socorros do curso técnico de recursos pesqueiros do campus Macau, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Hoje é dia 30 de março de 2021. Estamos aí na segunda onda da pandemia, né? O maior número de casos aí de mortes também de mais de um ano de pandemia, né? Então, ainda estamos aqui no ensino remoto emergencial. E hoje, gente, a gente vai estar tratando aqui de riscos físicos, tá? Vamos começar falando aqui do ruído e vamos falar também das radiações ionizantes e as não ionizantes. Então, lá no Google Sala de Aula, vocês vão encontrar lá na semana 4 essas atividades, tá? Também tem uma atividade sobre EPI, o equipamento de proteção individual, e outra sobre equipamento de proteção coletiva, e ainda um conteúdo de espaço confinado. Lembrando que são sempre 6 tarefas, né? Por semana, cada tarefa vale 2 presenças. Tá? Eu postei já as notas do SWAP das 3 primeiras semanas, porque a gente tem que fechar o primeiro bimestre aí, né? Primeiro módulo aí do componente. Mas vai ficar aberto, tá? Vou segurar o diário aberto o quanto eu puder, então vocês vão fazendo ali, eu vou atualizando, tá? Quem quiser também pode pedir o relatório individual de notas, para saber qual é a tarefa que está faltando fazer, né, e botando em dia, tá? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui a apresentação do ruído. Janela, ruído. Deixa eu carregar aí para vocês. Ok. Vamos aí. Tudo bem com vocês? Alguém aí com problema de saúde, alguma coisa? Estão conseguindo desenrolar as atividades? Alguém fala alguma coisa no chat aí? Digita alguma coisa, só para ver se eu não estou falando sozinho. Aí, muito bem. Então vamos lá para o... Sim, Valdeci, valeu. Vamos lá então para o ruído, né? Gente, ó, a gente viu já nas primeiras aulas, lá quando a gente falou da higiene ocupacional, higiene industrial, né? Que é a área que vai estudar como é que a gente limpa, né, da higiene, né? Mas limpa o ambiente de trabalho. E limpa do quê? Dos riscos físicos, químicos e biológicos. Além disso, nessa disciplina, a gente já teve aula de acidente de trabalho, né? Também é o risco de acidente, é o risco mecânico. E a gente tem também o risco ergonômico, a adequação do trabalho para o ser humano. Tá? E dentre os riscos físicos, as pessoas às vezes confundem aí com esforço físico, né? O esforço físico é um risco, na verdade, ergonômico, tá? De adequação do trabalho para o ser humano. E os riscos físicos aqui vêm da física, que estuda a energia. Então, são aquelas formas de energia que podem causar aí a doença, principalmente doença do trabalho. Tá? E o ruído é um desses riscos físicos. A gente vai estudar também as radiações, que são outros riscos físicos. Ó, uma aguinha aqui. Então, o ruído, ele é um som indesejável, né? O som é uma onda de pressão, tá? Ele vibra no sentido de propagação, é diferente de uma onda eletromagnética, que ela vibra perpendicular à propagação. O ruído, ele vibra no sentido de propagação. Tá? E o nosso corpo, né, vai conseguir decodificar essa energia de pressão. A gente é sensitivo para o ruído, né, para o som e também para o ruído, né? O ruído é um som indesejável. Então, o som se propaga aí no meio sólido, no líquido e também no gás, e não se propaga no vácuo. A gente escuta a frequência de 20 até 20 mil hertz. Abaixo de 20, 1 hertz é um pulso por segundo, tá? Então, 20 hertz seria 20 pulsos por segundo. Abaixo de 20 hertz, a gente chama de infrassom.
e acima de 20.000 Hz a gente chama de ultrassom. O cachorro escuta ultrassom, o morcego também escuta ultrassom. O ser humano não, né? A gente só escuta até 20.000. Então, quanto maior for a frequência, mais agudo é o som. E a gente poderia, cada frequência, né, tem as notas musicais, tem um tom certinho de frequência, um tom fixo de frequência. Tá? A nota Lá é certinho 440 Hz. Você pegar um diapasão, né, aquele instrumento que a gente usa para calibrar os instrumentos musicais aí, você vai ver que ele emite um som lá. Se eu não me engano, até é o Lá. Mas, sim, Lídia está dizendo que a internet está ruim, mas se ficar caindo, você volta, a gente vai pegando aí, tá? De qualquer forma, a aula está sendo gravada. Estamos tentando aí participar ao vivo, né? Que é uma oportunidade aqui. Então, normalmente, né, o som ele é uma mistura, o ruído é uma mistura dessas frequências, tá? E aqui, a gente medindo em pressão sonora, né, não agora em frequência, mas em pressão sonora, a gente escuta, né, o ser humano escuta de 10 decibéis a, aquela gotinha da torneira da pia que fica pingando de madrugada, que a gente escuta lá, 10 decibéis, até 140 decibéis, que é um helicóptero decolando, é quando começa a doer o nosso ouvido. Aí como é que o nosso corpo capta isso, né? A gente tem um sistema, né? Claro, o nosso sistema auditivo aqui, que vai transformar essa vibração da propagação do som em eletricidade. Isso vai ser jogado no nosso cérebro e aí a gente vai decodificar esse som. Alguns sons são inteligíveis, vamos dizer assim, a gente é treinado para entender, como vocês estão conseguindo entender aí a minha voz, né, as palavras que eu estou dizendo, e outros você simplesmente não precisa entender aquilo como linguagem, mas você pode entender como um alerta, como, por exemplo, lá um rugido de um leão, né, um relâmpago, um raio, né, uma trovoada, você pode entender aquilo também como um perigo, né, ou como uma mensagem. Tá? O ruído, o som em excesso, né, que seria esse ruído aí, ele pode causar, além da surdez, pode causar alteração da pressão arterial, irritabilidade, dor de cabeça, que é a cefaleia, alterações sexuais, aqui por conta também da questão hormonal, que o ruído acaba provocando, também tontura, tá? Porque o nosso órgão da audição está ligado no órgão do equilíbrio. Então, como funciona? Você vai receber essa onda de pressão no seu tímpano, tá? Essa camada ali que separa o ouvido externo do ouvido interno. O tímpano é como se fosse o couro de um tambor, assim, então ele recebe, vibra, e aí eu tenho que amplificar essa vibração. Tá? E aí a gente tem ali dentro os 3 menores ossos do corpo humano, que é o martelo, a bigorna e o estribo. Então o martelo bate na bigorna, e a bigorna vibra o estribo. Isso amplifica essa vibração do tímpano. E depois dessa amplificação, que é feita ali no ouvido médio, a gente vai converter isso em eletricidade, que é feito lá no ouvido interno, que é aqui a cóclea, que dá para ver melhor. A cóclea, o caracol, né, o que ela é? É um tubo enrolado em formato de caracol, e dentro desse tubo a gente tem um líquido, e nas bordas desse tubo a gente tem cílios, os cabelinhos assim, e vão vibrar, esses cílios vão vibrar quando o estribo estiver batendo ali, né, na ponta da cóclea, esses cílios vão vibrar. E na raiz de cada cabelo desse tem uma célula que transforma essa vibração em eletricidade. Tá? Então, com o excesso de ruído na nossa vida, né, normalmente esses cabelinhos aí vão se cansando já com a idade, mas com o excesso de ruído eu posso envelhecer eles mais cedo. E aí eu começo a não ouvir determinadas frequências, a gente fica surdo primeiro nos tons mais agudos, né?
som mais fino, que a gente diz popular, né? O cara fala fininho, fala mais agudo, né? Então a gente começa a perder a audição mais nesses agudos. E é uma doença muito traiçoeira, porque você pensa que está se acostumando com o ruído. Na verdade, você está perdendo a capacidade de ouvir. Essa semana veio um profissional lá na minha casa para cortar um granito lá, para encaixar um fogão. E aí, esse fogão, cooktop, ó, tem até aqui o manual dele. Cooktop. Então ele tem que cortar, dá para você ver essa figurinha aqui, tá meio pequenininho. Tem que cortar o buraco no granito, né, para encaixar esse fogão. E aí isso faz um barulhão, né, e eu disse pra ele, por que você não usa o protetor? Ah, rapaz, esqueci e tal. Disse, mas você vai ficar surdo, hein, com esse nível de ruído aí, agora não dá nada, mas isso é acumulativo, né, acumulativo, então você pode daqui a uns anos aí estar com problema. Não, então vou começar a usar. Usa, é porque o ouvido é teu, pô, tem que se proteger, né. E que tem alguns filmes complementares lá na nossa atividade, do Google Sala de Aula, mostrando isso, como funciona esse sistema aí do ouvido interno. E o exame que a gente faz para avaliar quem está exposto ao ruído, avaliar se ele está ficando surdo ou não, é a audiometria. Tá? Então, esse espaço aí é uma cabine, né? Parece aquelas cabines telefônicas antigas. Você entra nessa cabine, é uma cabine à prova de som, bota lá um fone de ouvido, e aqui fora, né, naquele comando ali, naquele audiômetro, painel de comando ali, o fonoaudiólogo vai emitir uns sons na sua orelha direita, na sua orelha esquerda, e aí ele pede para você levantar a mão quando você ouvir, ou apertar um botãozinho que tem ali de um lado ou de outro, ouvir com o ouvido direito, ouvir com o ouvido esquerdo. E ele vai anotando ali o traçado audiométrico. Esse aqui, não sei se dá para vocês verem aí no celular, mas é o meu, tá? Foi feito em 2013, trabalhava lá no SESI, e daí deu normal, né? Então, dependendo desse traçado e dessa curva, ele pode ver lá se você está com a tendência de estar tendo uma perda auditiva. Tá? Normalmente a gente tem a perda auditiva mais para a direita, aí nas altas frequências. O ruído, gente, ele pode ser contínuo, intermitente ou de impacto. É mais comum o ruído intermitente, aquele ruído que não é constante, né? Ele aumenta, diminui, mas ele tem uns pedaços contínuos. Então, vamos ver cada um. O que é um ruído contínuo? É um ruído que se mantém no mesmo nível. Tem uma pequena oscilação, mas ele se mantém em determinado nível o tempo todo. Imagina uma máquina que você liga, o motor de uma embarcação que você acionou e botou na velocidade constante. Então, esse é o ruído contínuo. Em embarcações até é comum o ruído contínuo. Na indústria é mais comum o ruído intermitente, que é esse aqui, ó. Você tem pedaços contínuos. A máquina liga, a máquina desliga. Imagina aí numa fazenda de camarão, onde você vai ter que ter lá um compressor de ar. Então, esse compressor liga, daqui a um tempo ele enche o cilindro lá, desliga. Então, você tem um ruído que tem níveis diferentes, a gente chama ele de intermitente. E existe ainda o ruído de impacto, esse aqui. Que ele tem picos, como se bater palma aqui, ó. Ele tem picos menores de 1 segundo e vales, quer dizer, a distância entre os picos, maiores que 1 segundo. Então, esse aqui, ó, esse é um ruído contínuo, porque eu não tenho uma distância maior do que 1 segundo entre um pico e outro. Esse, aí é o impacto. Por que é importante a gente saber isso? Porque a forma de medir esse ruído é diferente. A gente sempre vai estar usando aqui para ruído a escala decibel, tá? Porque a gente escuta de 10 até 140 decibel. Agora, não é uma escala linear. Tá? A gente tem que ter essa noção aí, porque, assim, cada 3 decibéis é o dobro do ruído. Tá? Então, 83 é o dobro de 80, que é uma escala logarítmica. Tá? Então, a gente conseguir, por exemplo, quem gosta aí de som automotivo, né? Em Macau o pessoal gosta muito aí dos paredões, né? De som de carro e tal. Então, para você poder dobrar o som do seu carro, você tem que gastar muito dinheiro, porque você vai ter que botar o dobro de potência, né, no módulo ali,
E aí você vai lá medir, pô, aumenta só 3 decibéis. Tá? Então você tem que gastar o dobro do dinheiro para aumentar 3 decibéis. Mas 3 decibéis a mais é o dobro de ruído mesmo, e é muito ruído, tá? Dependendo do nível que eu estou, né, qualquer ruído acima de 80 decibéis já me preocupa para a saúde do meu ouvido. Tá? Então você vai lá num show de paredão desse aí, num encontro ali, né? Agora não pode aglomeração, mas quando podia, chega lá um amigo, liga lá um paredão desse, né? Você tem ali perto de 100 decibéis, é bastante ruído. Mas como você passa pouco tempo ali, você não vai ficar surdo, né? Mas a pessoa que passa muito tempo, por exemplo, o artista que quando não está tocando, está ensaiando, o DJ quando não está tocando, está passando as músicas, esse cara está mais exposto. E aí, para aproximar o que o aparelho mede do que o nosso ouvido sente, a gente usa um filtro. Tá? E o filtro mais comum aí para o ruído contínuo, o ruído intermitente, é o filtro A. Por isso que a gente diz decibel A, dBA. E para o ruído de impacto, a gente usa o filtro C. É fácil, no aparelho você vira lá uma chavezinha, põe para o A ou põe para o C, para avaliar. Então aqui tem uma escalazinha, ó, você 10 decibéis, aí o som da natureza, um passarinho cantando ao longe, 40 decibéis é uma música baixa aí no rádio, 70 é o ruído interno de um automóvel, né, num ônibus a gente já tem uns 75 decibéis, um avião decolando lá 140 decibéis, né, já começa a doer o ouvido. Essa daí é o ser humano, essa mulher aí, Jill Drake, o ser humano que consegue dar o maior grito, né, sem nenhum aparelho amplificador, 129 decibéis. É bastante coisa, tá? Acima de 80, a gente já não consegue falar sem gritar. Tá? E esse é um problema aí das aglomerações, agora nesse tempo de pandemia, né? E você vai para um lugar onde tem música, aí você tem que falar mais alto, né? Normalmente nesse lugar você está comendo ou está bebendo, aí você não vai poder usar máscara. E falando mais alto a gente consegue projetar a gotícula de saliva mais longe. Daí o grande potencial, né, desses locais para disseminação. Além de ter muita gente junta, eu tenho muita gente falando alto, né, gritando ali. Então eu vou ter mais fácil a disseminação. E claro, no meio de muita gente a probabilidade de ter alguém doente é maior também. Então eu tenho duas escalas de ruído, duas normas de ruído que a gente usa. Uma é a norma número 15, que é o ruído para prevenir a perda auditiva. Tá? Então posso passar até 8 horas em 85 decibéis. Se subir para 5 decibéis, ó, 3, 85, 86, 87, né? Subir 3 decibéis, já tem que reduzir para 6 horas de exposição, para ficar seguro, né? Se subir para 90, já tem que quebrar o tempo pela metade. 4 horas, né? 85 para 90, só 4 horas. Então, uma das maneiras de eu controlar o ruído é diminuir o tempo de exposição da pessoa àquele ruído. Tá? O melhor, claro, é eu poder reduzir o ruído lá na fonte, né? E eu tenho uma norma também para conforto, tá? NR17, né? Por exemplo, no escritório, 65 decibéis. Se eu tiver com ruído maior, não é que eu vá ficar surdo, mas eu perco a concentração, né? A capacidade de fazer o trabalho realmente do escritório. Normalmente os ruídos são uma mistura de frequências, tá? Esse aí é um ruído de um motor, de Fusca, tá? Então, vejam aí que ele tem um pouquinho mais de 80 decibéis aí, 90 decibéis, mas em várias frequências. Vou aceitar aqui o colega que chegou aqui. Oi, boa noite. Quem chegou e não assinou a lista ainda, está aqui no chat, tá? Estamos falando de ruído. Ok, se eu tiver duas fontes de ruído aqui, esse aqui acho que tem uma questão lá na atividade. Se elas estiverem a menos de 1 metro de distância, é só, se forem iguais, né, 85 mais 85, é só eu somar 3 decibéis, vai dar 88. A tendência é a gente querer, 2 vezes 8, 16, né, 17, 170 decibéis, mas não é assim. O dobro do ruído é 3 decibéis a mais que eu tinha.
E a gente sabe também que o ruído diminui com a distância da fonte. Você vai se afastando, ele vai diminuindo. Tem uma formulazinha para calcular isso. Parece meio cabeludo aí, porque tem um logaritmo, né? Mas não é difícil. Você pega a distância que eu estou, por exemplo, eu tenho lá uma fonte que me dá 90 decibéis. Aí eu estou a 10 metros de distância. Pego esse 10 metros, tiro o logaritmo de 10 metros, multiplico por 10 e diminuo do ruído da fonte, daqueles 90 decibéis. Aí eu vou saber quanto é que tem onde eu estou. Então, quando a gente estava indo presencial, fazia até essa prática, assim, ligava o motor de um carro, né, e a gente ia lá na rua medindo 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, para ver essa curva de atenuação com a distância, né. E o aparelho que a gente usa é esse cara aqui, o medidor de nível de pressão sonora, também conhecido como decibelímetro, medidor de decibel, né. Quando o ruído não é contínuo, quando ele é contínuo, eu posso medir aqui, bota aqui na altura do ouvido do funcionário, no máximo a 20 centímetros aqui do ouvido, tá? Porque eu tenho que pegar o ouvido que ele está percebendo, né? Então, isso a gente chama isso de campo auditivo, 20 centímetros do ouvido. E aí, para um ruído contínuo, eu meço aqui, mas se o ruído está alternando, não posso usar isso aqui, porque uma hora vai dar 80, daqui a pouco dá 70, daqui a pouco dá 100, né? Aí a gente usa esse outro aparelho aqui, que é um dosímetro de ruído. Ele mede o ruído do dia todo, e aí ele faz a média, a gente engata no computador aí, e puxa os dados, extrai os dados lá, e eu vou ter lá o ruído médio, né, de exposição dessa pessoa. Esse microfonezinho que a gente está vendo ali, a gente põe aqui na lapela, ó, no máximo 20 centímetros de distância do ouvido. Pendura aqui na gola da pessoa, bota o dosímetro na cintura, e bota para gravar. Existem uns assim mais portáteis também, sem fio, ó, você prende ele direto no ombro da pessoa ali, como está aqui, né? E bota para gravar. Tem alguns que são até Wi-Fi, você vai medindo o ruído, ele vai jogando os dados para um computador. Por Wi-Fi, você vai vendo o gráfico lá, qual é o ruído que a pessoa está ouvindo. O dosímetro, ele faz essa conta aqui para a gente, tá? Se eu não tiver o dosímetro, mas eu souber o tempo que a pessoa está em cada ruído, por exemplo, eu entro na casa de máquina 1 hora, depois eu fico no convés mais 2 horas, depois eu vou para uma outra região ali, mais 3 horas durante o meu dia, né? Então, eu posso fazer essa conta da dose. Ou boto o aparelho dosímetro na pessoa e ele calcula para mim, né? Ele grava e calcula. Aqui, gente, essa conta, né? Desculpe aí, só um minuto. É o tempo, esse C1 e esse T1, né? O C1 é o tempo que eu estou e o T1 seria o tempo que eu poderia ficar. Aí a gente calcula a dose, o tempo que eu estou dividido pelo tempo que eu poderia ficar, mais o tempo que eu estou em outro ruído dividido pelo tempo que eu poderia ficar naquele ruído. E no fim eu pego essa dose e calculo o ruído médio equivalente aqui, no nível equivalente, que a gente chama de LEC, equivalente level. Por essa dose eu uso essa formulazinha aqui. E quanto é que eu posso ficar em cada ruído? Eu vou na tabela da NR15. Então, por exemplo, estou lá num ruído de 90 decibéis, eu estou lá 3 horas. Mas eu só poderia ficar 4 horas. Então, vou dividir 3 por 4. Aí eu estou mais 2 horas lá em 100 decibéis. Mas eu só posso ficar 1 hora. Então, vou dividir 3 horas por 1 hora que eu poderia ficar, e aí somo aquele outro ruído que eu estava lá. Sempre o tempo real dividido pelo tempo permitido que a gente tira aqui dessa tabela. Aqui tem um exemplo ali, ó, a pessoa está num setor de trabalho, aí ela passa 2 horas com 85 decibéis, mais 3 horas com 80 em outra máquina, mais 2 horas com 90 em outra máquina, e mais 1 hora no escritório com 65. Então, a gente elimina tudo que tiver abaixo de 85 decibéis, vai sobrar só aquele 85 e aquele 90 decibéis. Então, 2 horas a 85, por isso dá aquela conta ali, ó. Eu estou 2 horas onde eu poderia ficar 8 horas. Eu 85 posso ficar 8 horas. Na tabela a gente vê isso, ó. 85 decibéis, posso ficar 8 horas.
e mais 2 horas em 90 decibéis. Então, quanto é que eu posso passar em 90 decibéis? Aqui na tabela, 4 horas. Por isso que é 2 dividido por 8, porque eu estou 2 horas em 85 decibéis, divido 2 por 8. E estou mais 2 horas a 90 decibéis, mais 2 dividido por 4 horas. Aí a dose dá 0,75. Aí jogo na formulazinha do leque lá, boto na minha calculadora, 0,75, extraio o logaritmo, igual, e somo mais 5,117, aperto o sinal de igual de novo. Agora divido por 0,06 igual, e aí vai me dar esse leque aí, ó, de 83 decibéis. Para esse tempo de exposição, nesses dois ruídos aí. Como ele está acima de 80 decibéis, eu já me preocupo, e já vou recomendar que ele use ali um fone de ouvido, né, um protetor de ouvido. Tá? Sempre que der acima de 80, eu tenho que botar uma proteção. A gente, na verdade, tem que ouvir sempre menos de 80. Então, a proteção que eu deveria botar nesse caso aí, pelo menos um protetor que proteja 3,2, para ficar ouvindo 80. Né? O protetor mais pebazinho aí já protege 10 decibéis. Então, botando lá o protetor já estaria seguro. Para prevenir ruído, né, a gente pode controlar no tempo de exposição, por exemplo, diminuir o tempo que a pessoa está ali, mas às vezes não dá para fazer isso. Né? Eu posso também reduzir na fonte, por exemplo, botar um silenciador lá no meu motor, né, para ele fazer menos barulho. Posso também reduzir na propagação, botar esse motor dentro de uma casa de máquina e fazer um isolamento acústico nessa casa de máquina. Ou aumentar a distância que a pessoa está da máquina, né? Então estou isolando na propagação. Ou na pessoa, é o caso do EPI, usar ali o protetor auricular. Então, para fazer isso, a gente pode fazer uma questão organizacional, diminuir o tempo, treinar as pessoas, né? Comprar máquinas menos barulhentas. A proteção coletiva, usar abafador de ruído lá na máquina, fazer uma casa de máquina isolada, diminuir as vibrações desse motor ou dessa máquina para ela gerar menos ruído, né? E, por último, a proteção individual, que é o protetor auricular. Tá? Então, na organizacional, a política de segurança da empresa, comprar máquinas menos barulhentas, diminuir tempo de exposição, adquirir novos equipamentos, fazer manutenção, né? A proteção coletiva, isolar a fonte, fazer manutenção de maneira a reduzir aqui lá na administrativa um plano de manutenção, e aqui eu realizar a manutenção para diminuir as vibrações, né, que vão emitir menos ruído. Revestimentos acústicos, anteparos, né, e também os silenciadores, aqui tem alguns, ó, painéis também. Então existem uns materiais que absorvem ruído, essas espumas acústicas aí. Posso estar usando nas casas de máquina. Existe janela também por causa do ruído urbano, aí você tem uma estrada que passa na frente da sua casa, existe janela de vidro duplo que também isola ruído. Existe também parede à prova de ruído, você faz uma parede dupla e põe ali dentro uma manta de lã de vidro, para você não ouvir o som lá do lado de fora da casa ou do apartamento do vizinho. E o silenciador, que a gente usa aí muito nos motores, né? Nos automóveis aí, nas motos, nos motores estacionários, para estar absorvendo. Normalmente já nesses silenciadores a gente já põe o catalisador, para também diminuir a quantidade de gases tóxicos que saem do carro. E tem ali o controle, né? Então se lembre aí de ruído, que a gente sempre tem que ouvir menos de 80 decibéis. Lá na atividade você vai ter uma continha lá para você calcular a dose do ruído, e aí dizer qual é o protetor que eu tenho que usar. Sempre eu vou pegar, calculei lá o ruído, deu 90 decibéis, eu vou usar um protetor de 10 decibéis, para eu ouvir 80 ou menos de ruído. Deu 95, vou botar um protetor de 15 decibéis. Deu 100, vou botar um protetor de 20 decibéis. Tá? Tem protetores que vão proteger até 25, 27 decibéis, tá? Os mais caros aí. Tá? Aquele de inserção, aquele plug que a gente põe no ouvido, protege aí 17 decibéis.
E o alerta para vocês aí que gostam de fone de ouvido, né? Fones para ouvir som. Cuidado aí, né? Às vezes a gente está no ônibus, consegue ouvir a música que a pessoa lá está ouvindo. Imagina dentro do ouvido dela o nível que está esse ruído, né? Esse som. Então, já tem relatos aí, pesquisas aí de jovens que têm perda auditiva por conta desses aparelhos de som, né? E isso aí não dá para reverter, tá? Então, a gente tem que prevenir, né? Ok, deixa eu parar o compartilhamento aqui. Tá aqui. Ok, gente, então de ruído, onde é que vai ter ruído aqui para o técnico de recursos pesqueiros? Vou ter em motores, em casas de máquina, compressores, os motores elétricos aí que a gente usa para comprimir ar comprimido, né? Acoplado numa bomba de pistão, bombas, né? Casa de bombas, muito comum o ruído. Na indústria também, de processamento do camarão, motores que movimentam esteiras transportadoras, veículos. Tá? Então tem que ter o cuidado lá de estar avaliando esse ruído e vendo qual proteção tem que usar. Normalmente eu vou olhar lá no programa de prevenção de riscos ambientais lá da empresa, qual é o setor que eu tenho que usar o protetor auricular e qual é o tipo de protetor. Tá? Eu não quero que vocês fiquem lembrando dessa disciplina, né? Semestre que vem, disciplina de segurança, segurança estuda EPI e CIPA. Né? Algumas pessoas dizem isso, né? Mas segurança é muito mais do que isso, né? Na verdade, na segurança, a gente avalia risco, né? Veja qual é o risco que tem no trabalho, para daí saber qual é a proteção, para a gente poder viver melhor, né? Não é aquela coisa chata só de estar usando capacete, usando uma luva, né? Olha, bota o óculos, senão vai furar o teu olho. Não é só isso, é a gente realmente conscientizar a pessoa do perigo que ela está correndo. Não precisa ficar de assombração, né? Mas assim, a gente ter a consciência para a pessoa incorporar a proteção no seu dia a dia. Como você entra num automóvel, já bota o seu cinto de segurança, uma coisa automática já hoje, né? Na idade de vocês mesmo, que a gente já cresceu vendo todo mundo usar cinto de segurança, a gente até estranha quando alguém não bota, né? Você pega um Uber aí que não tem cinto, você já não quer nem embarcar, porque não se sente seguro, né? Então, a questão da gente incorporar a segurança na nossa vida de trabalho. E como vocês vão ser técnicos aí, vão estar cuidando de equipes, né? O técnico nunca está sozinho, muito comum vocês estarem aí liderando equipes mesmo. É importante vocês terem essa noção de segurança para proteger vocês e proteger as pessoas que vão trabalhar com vocês. Na verdade, incentivar essas pessoas a usarem as proteções, né? E incentivar o patrão também a investir em segurança, né? Porque segurança, além de proteger a vida das pessoas, a saúde das pessoas, também dá lucro, porque o serviço vai render mais, né? Vai render melhor a nossa atividade ali, porque se você tem um pouco mais de conforto no trabalho, esse trabalho rende mais, a gente consegue produzir mais gastando menos. Tá? Então, segurança também dá lucro, não é uma coisa só pelo bem da humanidade, né? Que a gente faz, é uma estratégia também de negócio, né? Uma estratégia produtiva também. Ok? Acho que agora a gente pode fazer um intervalo, só lembrando aí que tem as atividades lá no Google Sala de Aula. Eu já postei nota para vocês, quem chegou atrasado aqui, eu já falei isso, mas vou falar de novo. Mas não se assustem ali, não se apavorem, né? Quem apareceu ali, pô, tô com nota 0, é porque você não fez as atividades daquela semana, né? Mas ainda dá tempo para fazer, tá? Eu vou deixar o diário aberto e à medida que vocês forem fazendo, vão me avisando aí, eu vou também toda semana atualizando. E aí já vou lançando as notas de vocês e tirando a falta, tá? Cada atividade vale 2 presenças. Tá? Então, pô, não fiz 3 atividades, já são 6 faltas que você ganha. Tá? Então, vá fazendo aí, não deixe acumular. Tem gente que ainda está lá na primeira semana, mas se lembra que a gente já tem 3 semanas de atividades, 18 atividades, tá? E também a nota mais baixa de cada semana eu tiro da média, tá? Então, você pode deixar de fazer uma atividade ou fazer ela com a nota mais baixa, ela não vai entrar na sua média. E vá anotando também essas notas, né, para você não se perder aí qual atividade você fez. Eu fiz a atividade 1, tirei 5, atividade 2, tirei 8.
E aí você já pode ir calculando a sua média, pode refazer aquela que você tirou a nota mais baixa também, não tem problema, tá? Só não deixe acumular. Ok? Vou parar a gravação para a gente fazer um intervalinho de 15 minutos.